Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a nossa lição dos juniores. Se você é professora dessa faixa etária, seja bem-vinda. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para que toda semana você acompanhe juntamente comigo a nossa pré-aula. A nossa lição nesse domingo será a lição 3, o Rei da Glória. Semana passada nós demos aula sobre os Salmos 23 e hoje nós estaremos estudando então sobre o Salmo 24. Se você é nova e não sabe ainda, todos os dias nós estamos fazendo a leitura diária da classe dos juniores. Tem uma playlist ali no nosso canal que fala, a leitura diária. Acompanhe, porque muito que nós trabalhamos durante a semana vai aparecer aqui na nossa aula de hoje. Certo? E ainda temos a lição de sexta e a lição de sábado, a leitura de sexta e a leitura de sábado. Então não perca, acompanhe tudo, porque tudo isso vai agregando conhecimento para você poder utilizar na hora da sua aula. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Como sugestão de hino, eu trago para você aquela Para que o entre o Rei da Glória. A versão que eu trouxe é da Raiane Almeida e Wesley Barbosa. Eu gostei dessa versão porque tem uma voz doce, bem angelical da menina que canta, então eu gostei bastante. Embora tenha aquela parte que é o de rap, do rapaz que faz. É muito legal se você levar para a sala a cópia desse hino, porque aí as crianças vão acompanhando, a letra do hino e o que o rapaz fala, porque ali ele está descrevendo quem é o Rei da Glória para ele. Leve a cópia desse hino para que as crianças possam acompanhar o que o rapaz fala, naquela hora que ele vai descrevendo quem é o Rei da Glória. É bem interessante. Até depois você vai ver que eu vou sugerir no final para a gente fazer uma dramatização desse hino. Mas no decorrer da aula vocês entendem bem e depois no final eu explico como que vai funcionar. E também o nosso hino permanente, que é os livros da Bíblia. Já estão cantando? Me conta a experiência aí embaixo, como que está sendo, como que foi o primeiro, o segundo dia, o segundo domingo, como que foi, se as crianças já estão começando a entender, se eles tiverem interesse de aprender em casa, se eles estão procurando no índice da Bíblia. Conta um pouquinho como que está sendo a sua experiência com esse hino. Porque daqui uns 6 meses que você entra de novo no canal, você vai ver, nossa, olha só que eu coloquei, parecia que só eu que cantava, ou eu ficava tocando a música sozinha, olha hoje todos eles cantando, para a gente poder fazer essa comparação, ok? Seguindo lá, nós temos a sugestão de tarefa. Preste atenção nessa tarefa, que ela é muito interessante. Então a sugestão de tarefa é para que a criança desenhe um lugar que ela gosta de ir, uma paisagem, que pode ser um parque, um rio, a praia, a montanha, conforme o lugar que a criança mora, dá para desenhar o que ela gosta, qual é o lugar que ela gosta. Aí ela vai desenhar. Depois que ela desenhar, ela vai levar domingo para você, bem colorido, bem bonito, Avise que vai ser feita a exposição, que eles vão mostrar para os colegas, E aí você vai perguntar assim, o que você desenhou? Aí ela vai descrever, eu desenhei eu aqui no parque, nesse parque tem um lago, e aí tem uma árvore que eu gosto de ficar sentado lá, eu gosto de andar descalço na grama, a gente joga bola lá, e tem muito passarinho, ele vai descrever o que ele desenhou. Tudo aparecendo na imagem dele. Ok, ele apresenta, a gente bate palma, por que você gosta de ir lá? Porque é o momento que a gente passa com a minha família, enfim. Depois, quando você for iniciar a aula falando que Deus criou todas as coisas, você vai falar para ele assim, pessoal, nessa figura que vocês estão aí, o que vocês encontram que foi Deus que criou? E aí eles vão falar, o passarinho, a árvore, Vamos ver então aonde que está escrito que Deus criou? E aí você inicia essa aula. Seguindo lá, o versículo para memorizar. O nosso memorizando é ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus. A ele sejam dadas honra e glória para todos sempre. Amém. Então a professora vai dividir esse versículo conforme o número de alunos que você tem. E aí você vai começar, eu colocaria, eu gosto muito de bichinho, eu acho tão divertido, porque é colorido, eles dão muita risada, Então você coloca lá e vai batendo, ou faz aquele esquema da batata quente, ou esconde embaixo da mesinha deles. O importante é que cada um pegue um pedacinho. Porque se você só chegar e entregar um pedaço para cada um, a gente perde um pouco de fazer eles se movimentarem e brincarem. Então, use a sua criatividade e veja como que fica melhor, mais divertido de fazer para fazer essa divisão, esses pedacinhos que você vai levar do versículo.
E aí você vai pedir para ele assim, olha, agora cada um vai ler o seu pedacinho. Aí cada um vai ler na sequência que eles acharem, eles falam, ó, vamos organizar então na sequência certa, né? Aí, só que não troque eles de lugar, deixa eles sentados como eles já estavam. Porque a ideia é que vai se repetindo várias vezes, assim. Você começa lendo, ao Rei Eterno. Quem que tá com o papelzinho do imortal? É o próximo a ler. Quem que tá com o invisível? É o próximo. Ao único Deus. E que ele seja... Então, na sequência, a ideia é que eles leiam na sequência. Só que até eles aceitarem a sequência, eles vão ter que ir repetindo, repetindo, repetindo. E vão acabar decorando esse versículo. Que, como eu sempre falo, essa é a ideia do versículo de memorização. E depois, para finalizar, né, você pode pedir para cada um explicar a sua palavra, né, o que eles entendeu ali. A glória para todo sempre, né, amém. O que ele quer dizer com cada uma palavrinha, você vai ali fazendo as mediações necessárias, certo? Continuando com as nossas ideias, sugestão para a história. Como não é uma sequência de fatos, né, é assim uma história que você possa pegar um personagem, dramatizar, eu acho que o bambolê ainda é o mais indicado. Se você for usar outro recurso, né, comente conosco, né, coloque aí, traga sugestão para nós. Pode ser também a ideia da lata, que você vai tirando ali a imagem que representa, né, mas eu acho que a ideia, eu gosto muito da ideia do bambolê. Vejam aí vocês, se tiverem outras sugestões, como eu disse, compartilhe conosco aqui nos comentários. E aí, o que eu vou começar ali? Vou dividir esse salmo em alguns versículos e procurar imagens que representem o que eu estou querendo falar no momento. Como ele começa falando assim, a Deus pertence todas as coisas, tudo que existe nele, a terra, todos os seus seres vivos, né? Então é legal você colocar, né, ali a criação. Por isso que a gente vai pedir para eles, né, apontarem o que eles têm ali que foi criado, foi feito por Deus. Então eu acho interessante essa história do bambolê. Se você for fazer outra técnica, coloque para nós aqui embaixo para que a gente possa trocar a experiência. Como eu sempre falo, esse canal não é meu, esse canal é nosso. E quanto mais nós pudermos contribuir para a aula dos nossos juniores, melhor ainda vai ser o nosso trabalho. Vai ser bem dinâmico, muito criativo, a gente pode trocar experiências por aqui também. Então, vamos lá, o que é importante ressaltar na nossa história. Primeiro, você começa contando o contexto que foi escrito o Salmo 24. A revista já fala que foi quando, né, Davi conseguiu trazer a arca de volta para Jerusalém. Então, esse é o contexto, aí ele escreveu esse salmo que as pessoas cantassem, enquanto a arca fosse entrando, eles cantavam esse hino, certo? Tanto que é um hino, tem até a nota ou a pausa ali que ele coloca, né, aparece ali no salmo. Então, vamos, para as crianças entenderem, mas qual que é a arca? Né? Porque tem as crianças que já nasceram na igreja sabem diferenciar o que é a arca da aliança e a arca de Noé. Mas tem algumas crianças que não vão saber, assim, mas como assim? Aquela arca grandona, eles conseguiram resgatar e levaram para lá? Né? Então, vamos explicar bem bonitinho qual era essa arca ali que nós estávamos falando. Então, a arca foi aquela que Moisés construiu. Deus deu ordem para Moisés para ele construir a arca, que tinha que ser de ouro por dentro e por fora. Era uma caixa, tinha umas argolas por onde passava um varão para eles poderem carregar. Leve a imagem da arca, né? Eu esqueci de pôr aqui para vocês, até pesquisei, mas esqueci de colar. Então, leve a imagem da arca para as crianças terem uma ideia o que era essa arca, que a arca representava a presença de Deus, né? Então era muito importante, era só os sacerdotes que podiam tocar na arca, porque eles tinham uma vida ali consagrada a Deus, então era só eles que podiam tocar. Teve uma vez até que usar, né, quando eles estavam removendo a arca, né, na primeira tentativa de trazer a arca foi cair e ele segurou a arca e morreu. Então era algo sério, não era qualquer pessoa que podia tocar essa arca. Por isso que Davi fala, né, ali mesmo, é só quem tem as mãos limpas e o coração puro, né, que pode chegar nessa presença. Então, tal era a santidade que tinha que ter perto da arca, né? E aí, o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as tábuas da lei, lembra aquelas tábuas, né, as leis que Deus deu para Moisés? Então, tinha as tábuas da lei ali, né, não a que Deus escreveu, porque Moisés quebrou, né, mas as outras tábuas da lei que foi escrita por Moisés estavam ali.
Tinha a vara do Arão que floresceu, que é quando teve aquela rebelião, que daí eles estavam, né, questionando ali a autoridade de Arão como sacerdote. Aí o Senhor falou assim, ó, então para acabar com isso, Moisés, faz cada tribo trazer uma vara com o nome de um representante e que Arão, né, a tribo de Levi, traga a vara de Arão com o nome dele e deixem aqui que eu vou fazer um milagre. E deixaram na presença do Senhor, né? E aí, no outro dia, quando eles foram lá pegar a arca do Arão, né, no outro dia, quando eles foram pegar as varas, todas as varas estavam normais, mas a de Arão tinha florescido, tinha até dado amêndoas ali, né? Então, para vocês verem que Deus era com ele, Arão era segundo o coração de Deus ali para exercer o sacerdócio. E aí o Senhor falou, ó, guarda essa vara aí dentro dessa arca, porque se algum dia se levantar mais um questionamento desse, você pode provar quem é o escolhido por mim. E aí estava ali, explicando aqui com as minhas palavras, mas depois vocês vão conferindo na Bíblia ali para explicar bonitinho para eles. E também tinha, né, um cesto com o maná, tinha um vaso lá que tinha o maná, que era aquele alimento que descia do céu, né, enquanto o pessoal estava, né, caminhando, o povo de Israel estava caminhando no deserto. Também estava ali dentro. E é tão bonita quando você começa a pensar, né, o que a presença do Senhor significa para nós. Ela traz os preceitos, ela traz as leis, ela traz, né, também traz ali os milagres, que aquela vara ali era um milagre, né, da vontade de Deus. E se você fizer um paralelo com os 3 objetos que tinha dentro da arca, você consegue ver que a presença de Deus traz para nós, né, alimento espiritual ali, quando lembra das tábuas da lei, ordenanças, traz ali os preceitos que o Senhor quer que a gente siga, né? A palavra dele, a direção que nós devemos seguir, traz também milagres para a nossa vida, traz também os benefícios físicos, materiais, que são as nossas preocupações ainda, né? Então, ali a presença do Senhor, ela supre toda essa necessidade que nós temos, tanto espiritual quanto física, né? E tudo isso com a presença de Deus ali. E quando essa arca foi roubada, foi bem quando os filhos do Eli morrem ali, que eles foram para uma guerra contra os filisteus, eles perderam, né, a primeira batalha, aí eles resolveram levar a arca, não, vamos trazer a arca aqui para o acampamento. Aí a arca chega, eles fazem um monte de estrondo, eles ficam felizes, porque agora Deus está aqui, nós não vamos perder. Os filisteus ficam assustados, mas eles vão para a batalha e assim mesmo eles vencem, os filisteus acabam vencendo, né, porque o povo de Israel não estava em acordo, né, não estava em ordem, por isso que Deus permitiu que eles, né, fossem derrotados. E nessa derrota, os filisteus acabam levando a arca. Quando essa arca chega, eles colocam lá no templo de Dagon, que era o deus que eles serviam. E aí eles dormem, quando eles acordam cedo, a estátua de Dagon tinha caído, né, na presença ali da arca do Senhor. Aí eles acharam, nossa, aconteceu alguma coisa, né, não deram muito, né, razão para aquilo, não deram muita importância para aquilo, né, arrumaram, levantaram uma arca. No outro dia, quando eles acordaram de madrugada, estava caída e quebrada ali a estátua de Dagon. E aí eles falaram, não, vamos tirar daqui. E aí começa uma sequência de situações que por onde a arca vai passando, porque aí as pessoas daquela cidade foram acometidas com tumores, aí eles, não, vamos tirar essa arca daqui, eles mandam para uma outra cidade, e quando a arca chega nessa outra cidade, as pessoas também, acontece a mesma coisa, elas acabam sendo tomadas por tumores, e aí vai passando de cidade, e por 7 meses a arca fica longe do povo de Israel. E por onde ela passa, ela leva toda essa destruição. Por quê? Porque para estar perante a arca, né, perto da arca, tinha que estar em santidade. E esse povo era um povo pagão, adorava vários ídolos. Então, isso era um castigo para eles mesmos, porque perante o Senhor não é de qualquer forma que nós podemos nos apresentar. E é isso que nós vamos ensinar às nossas crianças. Por isso que eu estou contando tudo isso da arca para vocês lerem, pesquisarem e também passarem para os alunos de vocês. Certo? Aí, esses reis, né, os filisteus, resolvem devolver a arca e eles levam a arca, acho que para casa de Abinadab, se eu não me engano, e a arca fica lá por quase 20 anos, né, aos cuidados de Abinadab. Aí, nesse período, né, Davi assumiu o trono, aí ele prepara uma tenda só para essa arca,
e manda trazer. Numa dessas viagens da arca que acontece aquilo que eu contei, que Uzá, a arca caiu, Uzá tentou segurar e acabou morrendo, certo? E depois eles deixam a arca onde estava, eles se preparam melhor, e aí eles trazem a arca, fazem a outra tentativa para trazer a arca, e a tentativa teve sucesso, né? Eles chegam a arca lá na cidade de Davi, que é Jerusalém. E então chegam até a cidade de Davi. E Davi então preparou o povo para essa entrada. Porque isso tudo é para vocês entenderem a importância que isso tinha para eles. Porque quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca, né? Lembram nessa cidade de Jericó, quando eles foram conquistar a cidade de Jericó, eles davam a volta com a arca. Então a arca era a presença de Deus, era algo assim. Quando nós sentimos a presença de Deus, a gente fica maravilhado. É algo que a gente não consegue descrever o que toma o nosso ser. Imagine eles que a arca representava isso para eles. Então, estava voltando, depois de 20 anos a arca longe, e estava voltando para um lugar feito para ela, porque, né, na intenção que era de Deus quando ele mandou construir a arca. Por isso que eles fazem festa. Então ele escreve esse salmo para as pessoas cantarem quando a arca estiver chegando, né? Olha que coisa mais linda. Imagine, né? Essa arca entrando, o povo todo cantando. Davi, ele se emociona tanto que ele canta, ele dança, tanto que a esposa dele, Mical, vai lá e dá uma discussão ali entre ele e ela, né? E ela desaprovou o comportamento dele, e ali com ela, né, dá a entender na Bíblia que eles rompem ali, né? Pela atitude dela, né? Mas enfim, não é esse o foco da história. É só para você entender, assim, a alegria de trazer aquela arca de volta. Tá? Então, por isso que ele escreve esse salmo para receber as pessoas. Certo? Então, isso tudo é uma introdução para vocês entenderem o porquê esse salmo foi escrito. E aí vocês acham as palavras, dão uma pesquisada melhor, acham as palavras mais bonitinhas para vocês explicarem para os seus alunos, né? Que não é de qualquer forma que a gente chega na presença do Senhor, que a presença do Senhor é importante, que nós temos que buscar essa presença do Senhor, estar preparado para receber essa presença do Senhor e permanecermos na presença do Senhor, não fazer nada porque a gente não nos metermos em confusões, não nos deixar levar para uma vida de pecado, para nós não perdermos essa comunhão com Deus. Amém? Continuando lá, nós vamos agora trabalhar o versículo 1 e 2 do Salmo 24. Nossa, eu tô com o Salmo 23 da semana passada na cabeça. Do Salmo 24, que fala assim: ler os 2 primeiros versículos, relembrar os alunos sobre a criação e ler o versículo 1 de Gênesis. Aqui é interessante que você peça para as crianças abrirem Gênesis e cada um você vai dizendo, ó, você leu 1, você leu 3 ou 6, você leu 9, veja quantas crianças têm e divida eles, para eles mesmos poderem ler e ver ali com os próprios olhinhos dele que a Bíblia afirma que foi Deus que criou todas as coisas. Porque o mundo aí coloca um monte de coisa na cabecinha deles. E aí eles ficam sem argumentos. Agora não, agora você vai assim, olha, provando pela Bíblia, você já sabe aonde que está escrito, então é importante pedir para que eles comprovem pela Bíblia como que foi feita a criação, a sequência da criação, quem que fez, sabe quem que fez cada coisa. O 3 e 4, que é o contexto da história da arca, faz com que entendam o que essa parte quer dizer, o que esses versículos querem dizer. Quem pode ficar ou entrar, chegar, permanecer na presença do Senhor? Quem é que pode? Não é de qualquer forma. Precisamos reverenciar, honrar, prostrarmos e adorarmos na presença de Deus. Durante a semana nós aprendemos o significado dessas palavras, como que acontece essa adoração, essa honra, essa glória, para que a gente possa ensinar os nossos alunos que não é de qualquer jeito que nós chegamos na presença de Deus. Não é com qual a gente tem que ter santidade para buscar esse processo, para a gente poder honrar o Senhor como Ele merece, para a gente poder entoar louvores ao Senhor como Ele merece. É claro que por mais que a gente se esforce, jamais, né, estará à altura, né, o nosso louvor estará à altura do nosso Deus, mas Ele nos capacita, Ele reconhece um coração limpo, como diz ali, né, as mãos limpas, quer dizer o quê?
as suas ações? Será que você não tem feito algo que está desagradando a Deus no teu comportamento? Aonde você vai? Com quem você se relaciona? Tudo isso testifica sobre a tua vida. Como aonde você tem andado, o que você tem feito? Será que isso está deixando você permanecer na presença do Senhor? Ou você chega na presença do Senhor de repente só quando está na igreja, depois vai para casa e esquece tudo? Será que é só na igreja que a gente pode estar na presença do Senhor? Ou constantemente nós temos que viver na presença do Senhor? A arca, quando estava longe, o povo sofreu. Quando Davi traz a arca, eles fazem festa, quer dizer o quê? Quanto mais próximo da presença do Senhor, mais alegria nós sentimos. Ali fala, o Senhor Deus, no versículo 5, né? O Senhor Deus o abençoará e o salvará e o declarará inocente no julgamento. Então há bênçãos para aqueles que estão na presença do Senhor. E aí continua falando do coração puro. Então as mãos significam as nossas ações, o coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como estão? Será que nós honramos a Deus também com o que pensamos? Né? O Senhor, lembra daquele versículo que fala que o Senhor esquadrinha a nossa mente, Ele conhece o nosso pensamento. Né? Então que nós possamos também cuidar com o que pensamos. Às vezes até a gente age, né, por obrigação, né? Aquela história, vai para a igreja por obrigação. Mas lá dentro tá bravo, tá revoltado, não queria estar lá, fica emburrado, não aproveita nada que faz na igreja. Então tudo isso o Senhor conhece. Como que nós estamos nos portando na presença do Senhor em ações e em pensamento. Não adora ídolos, ou seja, não passa a maior parte do tempo, porque ídolos, por muito tempo, foi considerado só os deuses, foi considerado, né, as imagens, a escultura que as pessoas fazem para adorar. Isso era mais no tempo em que foi escrito tudo isso. Agora, com o passar dos tempos, as pessoas começaram a adorar outras coisas, como pessoas. Por exemplo, os ídolos das pessoas famosas, cantor famoso, né, jogador de futebol. As pessoas já começaram a adorar coisas que tudo que demanda seu tempo, né, tudo que você se prostra, tudo que aquilo que está te dominando, porque o que te domina, você fica prostrado. Então, isso é uma espécie de ídolo na sua vida. O que tem te dominado hoje? O que te domina, que te impede de ter um momento de comunhão com Deus, de estudar a Bíblia, de ensaiar um hino para cantar na igreja, de ensaiar um louvor? O que está tomando o seu tempo? Né? O que te quer tomar o teu tempo, que faz com que você vá revoltado para ir para a igreja? Então, tudo isso é importante a gente relatar às crianças. Tem muita criança que fica o dia inteiro em celular, o dia inteiro em videogame, o dia inteiro, entende? Em excesso. E isso está impedindo essa criança de estar adorando a Deus. Né? Então a gente tem que ter tempo para todas as coisas. Agora não quer dizer que nunca mais vai poder fazer isso. Não. A gente pode ter um tempo para brincar, para se divertir, para ver as coisas que quer na internet. Ninguém aqui é um robô, ninguém, né? Não, nós podemos fazer isso, mas desde que nada disso, né? Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Nada pode ter o domínio da sua vida. Se você não consegue controlar isso, isso está se tornando um ídolo para você. E não faz promessas falsas. Aqui na revista eles abordam como não mentem, são crianças que falam a verdade. Então são pessoas que falam a verdade. Essas pessoas que agem corretamente ou procuram agir, porque como eu falei, nós já nascemos do pecado. Então é muito difícil a gente nos manter nesse padrão aqui que a gente precisa. Por isso que nós precisamos da misericórdia do Senhor, né? Todos os dias da nossa vida. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, como nós já estudamos. Por quê? Porque nós não conseguimos levar uma vida de retidão o tempo todo. Como Paulo dizia, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso deixava ele muito triste. Mas graças à misericórdia de Deus, todos os dias a gente continua nesse processo de santificação, pedindo a graça de Deus, para termos ações condizentes de quem quer estar na presença do Senhor, para que tenhamos pensamentos e sentimentos. Imagine uma pessoa com ódio, com rancor, isso nada agrada a Deus. Então nós precisamos pedir para que Deus possa melhorar esses sentimentos que são dentro de nós, né? Não ficar sendo dominados. Qual é o ídolo que está nos dominando?
né? O que é que está, aonde nós estamos faltando com a verdade, né? Não é só mentir lá para o pai, mentir para a mãe, não. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, mentimos para Deus e está tudo bem. Aonde está faltando a verdade na nossa vida, certo? Então são assuntos assim que você precisa abordar com as crianças. Aqui está bem uma linguagem para os professores, por quê? Porque você conhece a tua turma, você vai saber aplicar os exemplos condizendo com a realidade que você conhece dos seus alunos, com as dificuldades que são apresentadas na tua sala. Então, você tendo esse conhecimento, você consegue adaptar a melhor forma de explicar para que os teus alunos possam entender, certo? Continuando aqui agora a parte final do versículo, que é do 6 e 10, que fala aquela parte assim, deixa eu ler para vocês. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto a Deus de Jericó, né? Tem uma versão que fala, geração que busca a Deus, que nós vamos incentivar os nossos alunos a serem essa geração que busca a face de Deus. O que significa abrir os portões, né? Até eu coloquei no desenho lá do bambolê, né? Um coração aberto. Por quê? Porque a gente precisa abrir o nosso coração para aprender as palavras, para receber Jesus, para receber esse Rei da Glória. E é muito engraçado que nos portões da cidade haviam guardas, né? Então, quando abria, tinha guardas para fora do portão, tinha guardas para dentro do portão. Então, quando você fala, vamos abrir, né, os portões, o que vem? Né? Aqui começa a dúvida, mas como assim? Abra os portões para que entre o Rei da Glória. De repente já vem aquela dúvida em seguida, mas quem é o Rei da Glória? Né? E aí que entra a nossa ação. Quando a gente fala para as crianças abrir, né, para que entre, né, abre o seu coração para que entre o Rei da Glória, e aí as crianças começam, nesse momento já começa a vir a dúvida, porque o inimigo não quer perder aquele território, né? Mas quem é esse Rei da Glória? E aí você tem que entrar e dizer, olha, quem é o Rei da Glória? Quem é Deus, né? Faz 2 semanas que nós estamos assim, a conta gotas, colocando esse conhecimento, né, no coração dos alunos, no coração de vocês, professores, para vocês terem bastante embasamento. Tudo que a gente tenta falar aqui, a gente procura buscar versículos para embasar, né, a nossa fala, para não ficarmos só no nós mesmos, né, no nosso achismo. A gente busca versículos que comprovem que nós estamos ensinando, para que você tenha bastante subsídio teórico também para levar. Como eu sempre falo, a imagem é importante, mas pautar na verdade, na palavra de Deus também é muito necessário. A gente não pode cuidar de um lado e esquecer do outro, certo? E a gente é importante que eles entendam que o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? Eles têm que aprender através da fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então aí está a nossa função. Nós temos que falar a palavra de Deus, não fazer das nossas escolas só momentos de lazer, de brincadeira, um depósito de criança enquanto os pais estão aprendendo na igreja. Não, todo momento que nós tivermos com os nossos alunos tem que ser oportunidade para eles aprenderem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem alunos que precisam ensinar, você precisa exercer esse dom, essa função que Deus deu para você. E quanto mais você puder estudar e se capacitar para isso, melhor ainda, certo? E agora a sugestão de brincadeira. Ficou claro, então, tudo que nós precisamos ressaltar na nossa lição? Não é só ler o salmo, ler o que está na revista. Na verdade, o que você lê na revista tem que ficar tudo ali bem guardadinho na sua mente. Bem, leia várias vezes até você memorizar tudo que você precisa falar. Anote os pontos que você precisa ressaltar e... já que você vai trabalhar com imagem, se for trabalhar a ideia do bambolê, coloque assim os pontos principais ali atrás da imagem. E quando você virar o bambolê, você consegue ler o que você precisa ressaltar em cada imagem que você for virando dele. Para você não esquecer nada de importante, de comentar, né? Ou antes mesmo de começar a história, explique o que era a arca, a importância, por que foi escrito esse salmo, né? E vai passando assim todo esse embasamento que nós estudamos aqui hoje. E para nossa brincadeira, né, no final, que na verdade a gente chama de brincadeira, mas é um momento ali para fixar essa mensagem que eles aprenderam. Então nós vamos dramatizar aquele hino que nós usamos no início, né, que é para que entre o Rei da Glória.
Então, se você tiver uma turma grande, divide em duas equipes, né? Veja, eu tenho 8 alunos, 4 alunos para um lado, 4 alunos para o outro, e eles vão ter um tempo, você determina lá 10 minutos, para dramatizar esse hino, preparar uma coreografia para esse hino. E aí, o que você vai fazer? Se você tiver bastante alunos, você vai dividir eles em equipes, né? 2 equipes ali de 4 alunos, 5 alunos, conforme for. E cada um vai preparar a sua coreografia desse hino, a sua dramatização, porque tem uma parte do hino que é mais dramatizado mesmo, né? Vai preparar a dramatização desse hino e vai apresentar para os demais colegas. Se for só uma turma, não, irmã, olha, eu tenho 6 alunos, né? Ok. Então, prepara uma dramatização com esses 6 alunos e no culto à noite ou na hora que vocês se reúnem, né, para fazer o encerramento da escola, se houver tempo, apresente essa dramatização que vocês fizeram, né, porque esse tempo de ensaio eles vão fazendo com que eles vão ouvindo esse hino e aprendendo, porque esse hino, né, fala bem mesmo desse salmo, certo? São essas as sugestões. Se vocês gostaram, deixa o gostei, comenta aqui como que vocês pensaram, como vocês estão planejando a aula de vocês. Se tem algo diferente que vocês vão fazer, também compartilhe conosco. É muito importante essa troca de experiência entre nós, para que a nossa aula seja rica. Que Deus abençoe a aula de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!